caso Vitória. Acharam um corpo, pode ser de Yasmin, a 10 metros da cova da Vitória. Vamos ver. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você que vem acompanhando o caso da Ana Sofia juntamente conosco, nós estamos aguardando os desdobramentos deste inquérito. Este inquérito, como a gente falou no vídeo passado, que já está encerrado. A polícia, as autoridades estão dando o caso como encerrado, mas nós ainda assim vamos continuar acompanhando, porque não somente para nós, mas esse caso tem muitas lacunas que não foram fechadas e nós não entendemos o porquê as autoridades fecharam essas lacunas sem apresentar as devidas investigações em situações que estavam totalmente claras, que não estavam batendo. Uma investigação mais minuciosa na filha adolescente de Thiago, até porque nos princípios dos inquéritos dizia que a menina gostava de uma literatura um tanto quanto macabra. Por que não forçaram um pouco mais nos depoimentos tanto de Zilda quanto da babá? Por que Thiago esteve há tanto tempo solto, nas mãos da polícia, e depois quando eles o liberaram e quando foram achar novamente, por que o corpo já estava em estado avançado de decomposição? E mesmo com o corpo em estado avançado de decomposição, e mesmo quando o Thiago foi achado, por que o cabelo dele mudou de textura de crespo para liso? Por que Thiago mudou tanto assim de tamanho? Por que só a mandíbula de Thiago foi retirada por um suposto animal? Logo uma parte do corpo como a arcada dentária, que pode ser extraído muitas coisas para a investigação. Então todos esses pontos para a gente não fecha. Qual era a situação de Thiago, a ligação de Thiago com gente muito poderosa naquela região? Todas essas lacunas não fechadas faz a gente ficar com muito receio com o fechamento desse inquérito. E por isso a gente vai continuar acompanhando o caso Ana Sofia. E todas as informações que chegarem, nós vamos estar trazendo aqui em primeira mão para você. Então é muito importante você que ainda não é inscrito aqui em nosso canal, que você se inscreva. É muito importante você ativar o sininho aí, colocar para receber todas as nossas notificações. O toque no botão curtir é muito importante. Você comentar nesse vídeo é muito importante. Isso faz com que as nossas dúvidas venham chegar às autoridades, venham chegar a outras pessoas, para que o caso Ana Sofia não possa acabar dessa forma. Continue comigo até o final desse vídeo. Eu creio que você também está acompanhando o caso da Vitória e da Yasmin. Então continue comigo nesse vídeo. Eu tenho algumas notícias sobre o andamento, o desdobramento desse caso, e eu tenho certeza que você quer saber de todos os detalhes que a gente vai estar trazendo para você aqui agora. Então continue comigo até o final desse vídeo. O meu nome é Beto Dias, esse é o canal Beto Oficial, e eu estou contando com você. Pessoal, o paradoxo entre o caso Ana Sofia e o caso Vitória acaba se atraindo justamente pelo fato de Ana Sofia estar desaparecida há quase um ano, mas ainda nós temos a esperança que ela esteja viva, e infelizmente Vitória foi encontrada até rápido, mas sem vida. Uma multidão acompanhou o enterro realizado de Vitória. Muito abalados, familiares e amigos da adolescente não deram entrevista. A brutalidade do que aconteceu com a pequena Encharqueado, cidade com pouco mais de 17 mil habitantes, Vitória Lohane ficou 10 dias exatamente desaparecida. O corpo foi identificado na sexta-feira após uma perícia necropapiloscópica. E em nota, a Polícia Civil informou que ainda aguarda a elaboração de outros laudos solicitados pela delegada, como o exame de DNA e outro para confirmar se a jovem foi vítima de um ato obscuro. No mesmo dia em que o corpo foi encontrado, a polícia prendeu Miguel Pereira, de 42 anos. Segundo a polícia, ele teria consumido crack no dia do crime e foi visto passando ao lado da garota em imagens de uma câmera de segurança. Miguel chegou a prestar depoimento logo após o desaparecimento, mas tinha sido liberado. O suspeito acabou sendo preso em Piracicaba após pedir abrigo a moradores da região para se esconder. Miguel era vizinho da família de Vitória Lohane e chegou a perguntar aos parentes da adolescente após o crime se ela tinha sido encontrada. Eu não sei se você inclusive já reparou que isso costuma ser típico nesse tipo de situação.
Às vezes uma pessoa que não tem intimidade nenhuma com a família começa do nada a ter essa preocupação em saber se a pessoa foi encontrada, se o corpo foi encontrado, e logo passa a ser mais suspeito do que já era. E foi isso que aconteceu com esse Miguel. Outra adolescente chamada Yasmin, de 17 anos, também desapareceu em circunstâncias misteriosas, encharqueada, há 8 meses. Ela foi vista pela última vez na noite de 2 de agosto de 2023, após sair da mesma lanchonete em que Victoria pretendia tomar um lanche. Durante as investigações, levantou-se a hipótese de que os dois casos, tanto de Victoria, que foi encontrada, como de Yasmin, que estava desaparecida já há 8 meses, as pessoas então indagaram que poderia ter uma ligação, um caso com o outro. No entanto, a delegada Olívia Fonseca descartou essa possibilidade. Vamos continuar no caso Yasmin, mas deixo bem claro que não deve conectar um caso ao outro. Agora me diz o seguinte, como que você não conecta um caso ao outro? Uma garota desaparece saindo de uma lanchonete fazendo um trajeto. Ela foi achada 10 dias depois, e aí lembraram-se que outra garota sumiu nas mesmas circunstâncias, saindo de uma lanchonete, fazendo praticamente um trajeto muito parecido, e ninguém mais sabe o paradeiro da garota. E como que as pessoas não vão fazer ligação de um caso com o outro? O que eu não consigo entender nas investigações das autoridades é que quando pessoas leigas em relação à profissão deles questionam algo, eu não sei se eles não gostam de dar o braço a torcer, eu não sei se eles acham um desaforo alguém que é leigo em relação àquela profissão querer fazer a ligação de uma coisa, de uma situação com a outra, mas o que nós vemos na maioria das vezes é eles descartando uma possibilidade que tem uma porcentagem muito grande de bater uma com a outra. Por que que eles fazem isso? Eu não consigo entender. Inclusive, no caso Ana Sofia, todas as vezes que era indagado algo que estava claro aos olhos de toda a população, as autoridades sempre diziam, não, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. E nós vemos aí os mesmos modus operandi da delegada em relação ao caso aqui da Victoria e da Yasmin. Será que na visão deles é se rebaixar, é mostrar incompetência, se eles disserem assim, poxa, essa sua posição é uma posição que tem que ser analisada. Foi muito bom aí o seu comentário, foi muito bom aí a sua contribuição. Nós vamos analisar para saber se realmente um caso tem a ver com o outro mesmo. Obrigado por isso. Será que é um peso, é um fardo muito grande assim? Achar que alguém que é leigo pode contribuir para uma investigação? Eu, sinceramente, eu não consigo entender essa posição. A delegada disse que um caso não teria nada a ver com o outro, mas começou a aparecer vestígios de que as coisas podem mudar completamente no que diz a delegada. Confere aqui comigo. 2 ossos grandes podem ser da adolescente desaparecida Yasmin Belemel, de 17 anos. Foram encontrados por populares na mesma área de mata em que estava o corpo da menina Vitória, no bairro Recreio, em Charqueada. A Polícia Civil encaminhou a ossada para análise da perícia, que deve esclarecer se é da jovem Yasmin. Caso seja confirmada a identificação, pode reforçar a teoria de relação dos casos com o investigado preso de 42 anos. O encontro da ossada gerou grande comoção nos moradores da região de Recreio e também grande apreensão nos familiares da jovem Yasmin. A polícia aguarda o resultado dos exames. 2 garotas que saíram da mesma lanchonete. A primeira garota desapareceu há 8 meses, praticamente fazendo o mesmo trajeto. A outra desapareceu há 10 dias aproximadamente e foi já encontrada. Dificilmente essa ossada encontrada depois de encontrar Victoria, dificilmente essa ossada não seja de Yasmin. E o autor da ceifa da vida de Victoria pode ser o mesmo autor da ceifa da vida de Yasmin. Pessoal, o que eu vou falar aqui, e entenda muito bem, a minha intenção aqui não é culpar a mãe da Victoria, o pai da Victoria, a mãe da Yasmin, algum familiar, a intenção não é essa. O que eu quero trazer para você aqui agora é o seguinte, entenda muito bem o que eu vou estar falando para você. Principalmente você que é pai e mãe de criança, de pré-adolescente, adolescente, seu filho, a sua filha ainda é de menor, entenda muito bem. A forma de criar filhos, e isso serve para mim também, a forma de criar filhos hoje é diferente da forma de criar filhos na nossa época, por exemplo. Hoje, o seu filho, a sua filha adolescente,
tem uma conexão através do celular com pessoas que você nem imagina. Principalmente você que é pai e mãe de filha, sexo feminino, adolescente. Porque são vários e vários rapazes atrás dessa sua filha. Essa que é a verdade através de um celular. E ela tem conexões com pessoas que estão ali na rua, pertinho de casa, mas ela tem conexão com pessoas, homens também do mundo inteiro. Antigamente, o seu filho, a sua filha saía na rua, ele não tinha um celular nas mãos dele. Ou seja, nós, antigamente, a gente, quando era adolescente, a gente saía na rua, a gente não tinha um celular nas mãos. Então, se a gente tinha algum endereço, algum paradeiro a ser colocado em prática, era muito provável que tudo estava ali na circunvizinhança, porque nós não tínhamos acesso em tempo real a uma pessoa que estivesse muito longe. Então, na maioria das vezes, era fácil você monitorar o seu filho e a sua filha só no olhar. Hoje, um rapaz, um adolescente, uma moça, sai com o telefone na mão, ela pode ter feito dezenas de contatos e pode estar com dezenas de possibilidades de fazer algo que até mesmo ela não quer, por ter sido induzida ou influenciada por terceiros. Então é muito importante os pais ficarem atentos nesse sentido, para depois até também não se sentirem tão culpados de ter visto algo tão perto e ao mesmo tempo tão longe. O que eu vou dizer aqui agora, eu não estou querendo dizer que a Victória ou a Yasmin fez algo nesse sentido. Mas muitas das vezes, a filha, o filho, o adolescente, principalmente, falar que vai numa lanchonete, falar que vai na casa de uma amiga, falar que vai ali, aqui, é muitas das vezes um álibi para tomar um trajeto que os pais não sabem. Por isso que é muito importante a gente ficar muito atento no comportamento, nas mentiras, nos álibis que os nossos filhos acabam falando para poder tomar um rumo que não é o rumo a qual eles passam para nós. É muito importante a gente ficar atento sobre isso. Mas nós vamos continuar acompanhando este caso. Eu gostaria muito que você estivesse junto conosco. Todas as informações que chegarem até nós vamos estar trazendo para vocês em primeira mão. Por isso eu quero pedir mais uma vez, você que ainda não é inscrito aqui em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Isso é muito importante. O meu nome é Beto Dias. Esse é o canal Beto Oficial. E eu estou contando com você.